Aleluia! Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Agradece ao nosso Pai, porque o nosso Pai está cuidando de você nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Ele te conhece, ele sabe o que você está precisando, ele te observa o dia inteiro, ele tem um cuidado extraordinário contigo, ele tem um cuidado extraordinário contigo. E tu já vai agradecendo a ele, porque o nosso Deus não tem nem comentário, não tem nem comentário do poder que o nosso Deus tem, não tem nem comentário do tamanho, da grandeza, da glória que o nosso Deus tem. Já vai te agradecendo. Eu vou te dar esse recado aqui, já feliz, porque é um recado que Deus mandou te entregar, e você vai sair literalmente dessa situação que você está vivendo, dessa oposição, dessa humilhação, dessa vergonha. Você vai sair literalmente dessas questões aí que você está vivendo, que o inimigo oposto levantou gente de tudo que é lado para te envergonhar, para deixar humilhado. Às vezes as pessoas estão muito bem financeiramente estão muito bem, mas em outras áreas da vida, em outras áreas da vida da pessoa, o inimigo ele investe pesado para atrapalhar literalmente no casamento, principalmente na saúde, principalmente na família. A pessoa é rico, tem dinheiro, tem tudo, mas em outras áreas aí o inimigo está fazendo a festa. O nosso Deus fala: eu vim para dar vida e vida com abundância. A abundância do Deus vivo Todo-Poderoso não só é bens financeiros, a abundância do Deus vivo Todo-Poderoso é você ter uma vida estável, é você ter um casamento feliz, é você ter uma casa que você faz questões de estar dentro da sua casa, porque tem gente aí que não consegue nem ficar em casa, dentro de casa, por tanta bagunça, tanta luta, tanta humilhação, tanto palavreado, tanta coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o demônio levanta de tudo que é lado. A casa é uma bagunça, a casa é uma coisa que você não consegue, nem é melhor você ficar na rua do que ficar dentro de casa. São as questões que você tem financeiramente, você é bem de vida, mas em outras áreas o inimigo faz a festa. O nosso Deus, ele quer colocar todos os pontos no i, ele quer colocar todos os pontos no i. Você pode ter certeza que isso que você está vivendo aí, o nosso Deus, ele vai dar um basta literalmente nessas questões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está entrando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e onde quer que você esteja, que Deus te abençoe e te livre de todo mal, lhe livre do homem sanguinário, das balas perdidas, dos assaltos, te livre de toda investida maligna, que o nosso Deus quebra o laço, despedaça a lança, e que toda arma forjada, preparada contra você, contra a tua família, contra os teus filhos, não venha prosperar, não venha prosperar. Por quê? Porque não vai prosperar, porque o nosso Deus, ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Já tem anjos de plantão, literalmente, para te cobrir, para te proteger 24 horas. Essa semana, Deus tocou no meu coração. Eu só te peço que você deixe o teu gostei, que você se inscreva, que você indique esse canal, porque esse canal é benção em cima de benção. Você não tem ideia os e-mails que eu recebo de testemunho das pessoas, principalmente o testemunho dessa área financeira, São testemunhos que as pessoas mandam, dos e-mails que as pessoas mandam de lojistas, pessoas que têm comércio imobiliária, que mandam para mim, falar, mas eu não posso falar porque o tempo aqui é muito curto, daqui a pouco eu vou ver se eu consigo contar que eu tenho vários, mas vou ver se contar de um irmão que tem umas lojas aí na 25, tem outro que tem uma empresa que vende, que ele tem uma franquia de salgado, tem outros aí que tem um escritório de advocacia. O homem estava numa situação tremenda, que não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. O escritório dele é pro lado da Angélica, pro lado da Avenida da Angélica, não, ali pro lado do meu nome, daquela rua ali, meu Deus, ali pro lado é na Barra Funda, subindo ali para cima, é em São Paulo. O escritório dele é ali para cima, na rua, esqueci o nome ali, é pro lado, no Pacaembu, o escritório dele é ali no
Pacaembu. O homem estava numa situação tremenda, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. E o cara é advogado, um advogado bom. Ele é advogado bom. Tinha mais 13 pessoas que trabalhavam desde o advogado, eram 4, e eles não conseguiam nem pagar o aluguel, servindo a Deus e todo amarrado, todo endividado, todo enrolado, não conseguia pagar o aluguel. Ele falou que quando encontrou esse canal, ele começou a se inscrever, ele se inscreveu e teve um dos advogados funcionários dele lá que se inscreveu também aqui, a esposa. Ele falou para mim que o negócio mudou tanto que ele não sabe de onde veio tanto cliente, porque ele falou para mim que quando chegava na hora do dízimo e das ofertas, ele falou que ele fazia que nem estava olhando, que nem esquecia, porque o inimigo travava o coração e ele não obedecia. Ele falou que quando começou a obedecer, ele está numa situação que ele falou que não sabe nem de onde vem tantos clientes. Às vezes ele perde cliente, agenda, porque não está dando conta. Por quê? Porque o homem resolveu obedecer através da esposa, porque não foi ele, foi a esposa que bateu na tecla e começou a dizimar, começou a ofertar. Você não tem ideia como isso aí é sério, você não tem ideia como as coisas de Deus é séria. Quando Deus quer que nós obedecemos a palavra dele, ele cria situações que nós fica endividados, nós fica enrolados, a gente fica perguntando, mas por que Deus que está acontecendo isso? Por que eu estou enrolado? Por que eu estou endividado? Por que eu estou passando essas questões? Por que minha conta não sai dessa situação? Por que meus clientes sumiram tudo? A gente fica perguntando por quê, para o Deus Todo-Poderoso, e na real da história é coisa simples, porque as coisas de Deus não é complicada, as coisas de Deus é descomplicada. Quem complica é o próprio homem. O homem, quando não quer obedecer a palavra de Deus, ele paga um certo preço, que você não tem ideia, é o preço que a pessoa paga, e sai mais caro você não obedecer do que você obedecer, porque as bênçãos é liberada para o povo de Deus. Deus fala que tudo é possível ser mudado pela força da oração. Eu estou aqui orando, eu oro 4 cultos e 4 orações diárias, estou te cobrindo de oração, vou adotar você nessas orações e você vai ver as coisas que vão acontecer, as coisas que vai mudar, mas se obedecer, porque eu não vou ser hipócrita, falar para você que você vai conseguir sair dessas questões aí, se você não obedecer. Eu estou mentindo para mim mesmo e estou brincando com o evangelho do Deus vivo, que tem assim de gente aí na internet que essas ideias furadas, entra ano e sai mesmo, e é o mesmo papo, e as pessoas que as acompanham ali, até a salvação das pessoas estão comprometidas, quanto mais os outros lados das situações, das questões. Às vezes quando acontece uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso, que enriquece não acrescenta dor, são coisas grandiosas. Se tu toma posse de umas questões que eu vou te falar, desse recado que eu vou te entregar, essa semana é a semana das portas abertas, Deus mandou eu fazer essa série de vídeos, essas questões, essas pregações. Por quê? Porque ele está esperando só que as pessoas se posicionem, as pessoas escutem, que a pessoa abra os olhos e venha praticar a palavra dele, para ele começar a liberar tudo que é liberado, porque ele é um rei. O nosso Deus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E todo rei, ele tem um decreto. O decreto do nosso Deus é a obediência. Ele quer que nós sejamos obedientes à palavra dele. Se não for, as pessoas pagam um preço tremendo. Por isso que você vê as pessoas servindo a Deus enrolado, deitado na cama, gemendo de dor. Você vê as pessoas servindo a um Deus vivo todo-poderoso, enrolado, sem todo um cartão de crédito sujo, com o nome sujo, com o nome da mão de agiota. As empresas não funcionam, as empresas não andam. São poucas pessoas que se diferenciam nessa área quando as pessoas são obedientes. O nosso Deus, ele fala, olha, aplicais as tuas razões para que eu possa te justificar. Ele está mandando você falar
as razões que você está precisando, você pode ter certeza que todas essas razões que você está passando aí, esse vergonha, essas situações deprimíveis, você pode ter certeza que eu vou apresentar ao Deus vivo todo-poderoso em oração, apresentai-vos as tuas razões, é Isaías que fala, olha, apresentava as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu vou apresentar todas essas razões ao Deus vivo todo-poderoso, mas você tem que obedecer. Eu duvido que Deus não responda, porque Deus fala que a oração ela é a chave da vitória. E ele fala que o justo ele vive pela fé, e se ele recuar, eu não terei prazer nele, eu não terei prazer nele. É uma coisa que é séria. Nós temos que ouvir, nós temos que obedecer, nós temos que pôr em prática a palavra do Deus vivo, e nós temos que crer, nós temos que crer. Se você crer, você vai ver que Deus vai fazer uma mudança extraordinária em todas as áreas da tua vida. O nosso Deus, ele mandou eu te falar, ele mandou te falar sobre Ananias e Safiras, porque às vezes eu falo de dízimo, falo de oferta, as pessoas tudo desaparecem, muda de canal, vai para outra lá, vê se encontra uma coisa fácil. O Evangelho do Deus vivo todo-poderoso, ele é difícil. Não fique pensando que é fácil obedecer a palavra do Deus vivo todo-poderoso. Por quê? Porque é uma luta 24 horas entre a carne e o espírito. Entre a carne e o espírito. A carne pende para um lado e o espírito para outro. O espírito não quer de jeito nenhum que você, a carne não quer de jeito nenhum que você obedeça ao Evangelho do Deus vivo. Por quê? Porque sabe que quando tu obedecer, você vai fazer a diferença onde quer que você chegar. Você vai fazer a diferença se você tiver em obediência. Se você não tiver em obediência, você pode ter certeza que você vai fazer o nome de tropeço, o nome do Deus vivo de tropeço, aonde você chegar. Porque você não tem promoção, você não tem vitória, você não tem sucesso, a tua empresa não anda, só vive no vermelho. Isso aí é quando a pessoa é desobediente. Quando a pessoa é desobediente, eu não vou nem contar testemunho, porque senão eu não vou dar o recado que Deus está mandando entregar. A desobediência, ela faz com que as pessoas passem literalmente vergonha aonde quer que seja, aonde quer que seja. Quer dizer, serve a um Deus todo-poderoso, serve a um Deus rico que é o dono do ouro e da prata, serve ao rei, porque nós somos filhos do rei. E você já viu o filho do rei pobre? Você já viu o filho do rei que está pedindo dinheiro emprestado? Você já viu o filho do rei que está endividado? Você já viu o filho do rei que está com as contas aí tudo no vermelho? Você já viu o filho do rei que está aí no leito de dor, no hospital, doente, sem ter dinheiro para ter um tratamento bom, sem ter dinheiro para ter um tratamento sério? Você já viu o filho do rei? Porque quando as pessoas estão assim, é porque são desobedientes, não sou obediente. Porque Deus fala, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai de mim. Ele manda provar dele, provai de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. E por causa de ti, eu repreenderei o devorador. O devorador, meu amigo, minha amiga, quando entra na vida de um cristão, quando entra na vida de uma pessoa que serve a Deus, ele faz um estrago tremendo, porque um só já faz um estrago, tu imagina três. É o emigrador, o cortador e o destruidor. Se as pessoas não viam recado que um homem ou uma mulher de Deus manda entregar, quando Deus fala para você ser dizimista, ser ofertante fiel, é que Deus está querendo literalmente te abençoar. Você não tem ideia das portas escancaradas que Deus já tem para você, mas você pode usufruir quando você começar a ser fiel, quando você começar a obedecer e praticar todos os mandamentos, porque o nosso Deus, ele fala, se você praticar o que você praticar 9 mandamentos e não praticar o último, você não praticou nenhum, não praticou nenhum. Você vê como isso é sério. Por isso que você vê o povo de Deus muito enrolado, muito endividado, sofrendo, passando dificuldade. O nosso Deus fala, olha, no mundo tereis aflições,
tribulações, mas teme o bom ânimo, que eu venci o mundo, e você também vai vencer. Mas nós só venceremos, só saímos dessas situações quando nós obedecemos. Obedecendo o quê? Obedecemos ser fiel a Deus. Por quê? Porque esse é o mandamento que nenhum do cristão ele quer assumir. Ele pratica todos. Quando chega nesse mandamento, ele pula, faz que não viu, faz que não ouviu. O nosso Deus, ele fala, olha, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Quando você ora, que você apresenta as tuas razões, que você vê que não está funcionando, não está em nada, você pode ter certeza que você tem que obedecer primeiro para você apresentar as tuas razões para o Deus Todo-Poderoso. Aí você, quando pratica, você pode apresentar todas as suas razões, que ele vai te justificar uma por uma. Ele vai te tirar desse emprego que não presta, ele vai te tirar dessa dívida, ele vai fazer os teus clientes voltar, ele vai fazer as tuas lojas prosperar, os teus bens financeiros vai ser multiplicado. Quando nós obedecemos a voz do Deus vivo Todo-Poderoso. Existia na Bíblia Sagrada, existia um casal, eu estou tocando esse assunto porque essa semana é a semana das portas abertas e Deus já tem portão escancarado para abrir para você. Você não tem ideia aí, não perca, meu amigo, minha amiga, não perca essas oportunidades, não perca as bênçãos que Deus já tem preparado para você por causa de coisinha insignificante, por causa de coisinha, porque às vezes as pessoas, por causa de coisinha, perdem portas grandiosas que Deus tem aberta para a pessoa, e isso aí atrapalha no mundo espiritual. Você não tem ideia como é que Deus ele fica te olhando, querendo te abençoar, e não te abençoa porque você não está obedecendo. Ele fica triste porque ele tem pressa de tirar você dessa situação, ele tem pressa de tirar você dessa situação constrangedora de dívida, esse embaraço aí. O nosso Deus, ele tem pressa. E esse casal é o casal Ananias e Safira. Esse casal, eles eram cooperadores da igreja primitiva, e eles eram obreiro daquele ministério. E o casal eles eram bem financeiramente, eles venderam uma propriedade que esse casal eles venderam aquela propriedade, esconderam a metade do dinheiro dentro do armário e foram para o ministério. Quando chegaram lá, colocaram a metade nos pés de Pedro. E Deus vendo isso, porque Deus nos observa, Deus sabe de tudo, Deus vê onde é que você está, onde você sai, onde você vai, Deus está te observando 24 horas. E Deus viu aquilo que Ananias escondeu o dinheiro dentro do armário e levou a metade para o Pedro, para a igreja, levou a metade para o ministério. Quando chegou lá, o nosso Deus viu aquela situação, aquela cena, o nosso Deus viu e revelou imediatamente a Pedro. É revelações que vem mesmo direto do alto, que foi para o Pedro. Deus revelou a Pedro que aquilo ali tinha acontecido. Não é revelações aí que as pessoas ficam revelando, Deus revelou, e é tudo conversa mole, tudo mentiraiada. O nosso Deus, ele revelou literalmente para o Pedro, e o Pedro viu aquela situação, o Pedro viu aquelas questões, o Pedro viu e perguntou para o Ananias: Ananias, é verdade que você vendeu essa propriedade e por esse valor? É verdade? Ele, de vez de ele se arrepender, ele continuou mentindo o valor. Sim, Pedro, é verdade, eu vendi essa propriedade por esse valor, e o valor está aqui, eu trouxe como dízimo o valor da propriedade, o valor que eu vendi. O Ananias, o Pedro falou para ele: olha, você não vendeu por esse preço, Deus acabou de me revelar que você não vendeu por esse preço, você não está pecando contra mim, você está pecando contra o Espírito Santo do Deus vivo, todo-poderoso, não é contra mim. E imediatamente, quando Pedro parou de falar, o Ananias caiu ali nos pés de Pedro, morto. Depois de 3 dias, a esposa dele veio, a Safira veio, e quando chegou no ministério,
ministério, Pedro falou para ela, olha, você sabe o que aconteceu no ministério? Você sabe o que aconteceu no ministério? A Safira falou, não, Pedro, não sei o que é que está acontecendo. O Pedro falou, olha, é verdade que o teu marido, Ananias, vendeu aquela propriedade por aquele valor, ela também mentiu, de vez dela se arrepender e falar, não, ele vendeu por outro preço, só que ele escondeu. Ela continuou mentindo contra o Espírito Santo, e imediatamente o Pedro falou, olha, ele morreu, e as mesmas pessoas que enterraram ele vão enterrar você também. Imediatamente ela caiu ali também e morreu. Morreu os dois. Deus matou os dois. Por que Deus matou aquelas duas pessoas? Porque mentiram e pecaram contra o Espírito Santo de Deus. É o único pecado que não existe perdão. O único pecado que não existe perdão é a pessoa quando peca contra o Espírito Santo de Deus. Você não tem ideia da maldição que você está. Ele levou aquele dinheiro para dizimar na igreja, de vez dele levar o que tinha que levar, ele escondeu a metade e levou a metade. É coisas que eu estou tocando nessa tecla, que o dízimo é uma coisa sagrada, mas tão sagrada que você não tem ideia. Às vezes você está aí, você está passando por uma situação tão difícil e arriscado arrancar os cabelos da cabeça. Você está passando, falando, mas Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. O nosso Deus, ele está te vendo. O nosso Deus, ele não está se agradando do que você está passando. O nosso Deus, ele não pode ir contra a palavra dele. O nosso Deus, ele quer que você obedeça, porque quando eu falo aqui de dízimos e oferta, as pessoas nem olham no gostei, nem dão o gostei, não quer nem ver nem aquela matéria. Eu sei que estão escutando as matérias, porque eu vejo as visualizações, são visualizações que crescem mais, mas as pessoas não dão o gostei, por quê? Porque literalmente está com o coração travado, está com o coração fechado, não querem obedecer a palavra do Deus vivo todo-poderoso. As pessoas querem obedecer tudo que os mandamentos as pessoas querem obedecer. O único que as pessoas não querem obedecer é o dízimo sagrado, é os mandamentos que vai abençoar a obra de Deus. E você acha que Deus se agrada? Se Deus está te esperando tu obedecer justamente aquele mandamento para te abençoar, você acha que ele se agrada? As pessoas travam o coração, as pessoas não deixam o gostei, as pessoas às vezes nem se inscrevem, pula para outro lugar, pula para outro, para não ouvir essas pregações quando fala de dízimos e oferta, e é uma coisa na vida do cristão que é uma coisa extraordinária quando você obedece a palavra de Deus, quando você se põe a dizimar, a ofertar e abençoar a obra de Deus. Você pode ter certeza que o nosso Deus, ele se manifesta, ele faz um rebuliço tão grande a teu favor, ele dá ordem aos anjos deles, os anjos dele sobe, desce, vai para tudo que é lado, trazendo bênção extraordinária para te entregar. Quando ele vê que tu obedece justamente esse mandamento, porque o mandamento, todos os mandamentos tu obedece, e o mandamento que é da obra dele, tu não vai obedecer, então ele fica numa situação constrangedora com você. Ele quer te abençoar, ele quer tirar você dessa dívida, ele quer colocar os teus empreendimentos lá em cima, ele quer te dar mais empresa, ele quer tirar você desse lugar que você não recebe promoção, ele quer abrir portões, não é porta, é portões. Mas você não coopera porque você não está obedecendo. O Ananias e o Safira esconderam em casa para não dizimar tudo que tinha que dizimar, ou seja, vamos levar um pouco e esconde o resto aí. Mas o nosso Deus, ele nos observa, ele sabe tudo que a gente faz. Imediatamente Deus revelou para o Pedro, falou, olha, eles esconderam o dinheiro, eles não estão levando a coisa certa aí não. Quando foi que ele chegou lá? Quando ele chegou lá, o Pedro imediatamente falou, olha, Deus me revelou que você não vendeu por esse valor. Eles não, sim, Pedro, eu vendi por esse valor. Ele temou, não se arrependeu, do jeito que ele estava, ele foi embora, morreu praticamente, mentindo, pecando com o Espírito Santo, e até a salvação daquele homem ele perdeu, a mulher dele perdeu, por quê? Porque continuaram mentindo, ela concordou com a mentira dele, concordou, e foram os dois para o inferno, literalmente, por quê? E eles eram riquíssimos,
mesmo, eram os cooperadores, trabalhavam 24 horas na obra de Deus, mas estavam brincando com as coisas sagradas. Aí na internet está assim de obra de engano, brincando com as coisas sagradas que Deus me revelou, que Deus me revelou, que Deus me revelou, que Deus está mandando eu te entregar, que eu tive uma visão, que eu tive isso, tudo mentiraiada para pegar público, pegar nome, pegar fama, brincando com as coisas sagradas do Deus vivo, e essas pessoas já estão totalmente comprometidas com o nosso Deus, porque a salvação dessas pessoas já está literalmente comprometida. O nosso Deus, ele dá corda, dá corda, dá corda. Quando ele puxa e a pessoa, se der tempo, vai direto para o inferno. Se não der, a pessoa passa uma vergonha tremenda. Por quê? Porque a máscara de uma pessoa não pode segurar duas máscaras por muito tempo. A máscara vai cair, a máscara cai. Quando a máscara não cai, o Espírito Santo de Deus arranca e vai mostrar o oculto e o profundo, que não tem nada em oculto, que não venha a ser revelado. O nosso Deus, ele fala, vai ser revelado o oculto e o profundo, mas as questões que eu estou passando, esse recado que eu estou dando não é sobre isso. Esse recado que eu estou dando é a infidelidade do povo de Deus contra o dízimo e a oferta, é a dureza de coração, é a dureza, é a perversidade, é a maldade que a pessoa está sofrendo, está ali caindo, está ali. Quando a pessoa não está trabalhando, é uma coisa, você tem que orar, você tem que participar de uma reunião feito essa, de portas abertas, porque Deus já tem coisas grandiosas para te entregar. Você pode ter certeza que é uma reunião que é própria para a vida financeira, mas quando a pessoa tem condições, porque tem gente que tem condições, tem gente que tem o seu trabalho, tem gente que, graças a Deus, ele está bem organizado, mas a pessoa trava quando chega nessa hora de dízimo e oferta, as pessoas travam e pula esse mandamento. O nosso Deus, ele fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvir e praticar. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado de cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você pode estar no Chile, no Japão, na Europa, você pode estar onde você estiver, no São Paulo, na Bahia, onde você pode estar em um lugar onde nosso Deus está falando que ele te exalta sobre todas as nações da terra, sobre todas as nações da terra. Quando você obedecer, se você não obedecer, meu amigo, eu não vou ficar te enganando, falando que tu vai ter isso, que tu vai ter aquilo, sem você obedecer a palavra do Deus vivo todo-poderoso, que eu estou mentindo para o Deus vivo todo-poderoso, e ai daquele que brincar com o Espírito Santo de Deus, porque essas pessoas que estão aí brincando, escarnecendo do Evangelho, brincando com o Espírito Santo de Deus, o buraco já está preparado, porque o Ananias e Safira mentiu descaradamente, pensando que Deus não estava vendo, pensando que Deus não ia revelar. Deus fala que não tem nada em oculto, que não venha a ser revelado. O nosso Deus, ele revelou para o Pedro, e o Pedro fez a pergunta para ele, eles continuaram mentindo, não se arrependeram, e o nosso Deus matou os dois. Por quê? Porque estão brincando com as coisas sagradas. Brincaram com as coisas sagradas. Brincaram com as palavras do Deus vivo todo-poderoso. Esse recado é um recado para a igreja, para abrir os olhos, porque Deus, ele tem coisas grandes, portões grandiosos. Deus, ele quer tirar você desse leito de dor, ele quer tirar você dessas dívidas, dessa amarração, ele quer tirar você desse embaraço, mas ele vai tirar quando você obedecer. Quando você obedecer esse mandamento que é o nosso Deus que está mandando te entregar, você pode ter certeza que a tua história vai mudar completamente. Você vai ser uma pessoa diferenciada. Aonde você chegar, a bênção ela está contigo, e aonde você chegar, você faz história, você faz sucesso. Por quê? Porque você está obedecendo a palavra do Deus vivo todo-poderoso. O nosso Deus
Deus ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. E por causa de ti, eu repreenderei o devorador. Esse devorador, quando entra na vida dos cristãos, são 3 demônios que você não tem ideia do estrago que esses demônios fazem. Ele bate carro, ele arma laço para você ficar num acidente, ele arma laço, ele quebra tudo dentro de casa, ele quebra o teu maquinário na tua empresa, ele sai fazendo você passar vergonha. São 3 demônios: devorador, destruidor e cortador. Esses 3 demônios fazem um estrago terrível na vida do cristão, e as pessoas estão aí nessas questões, nessas situações, e não querem mudar, não querem obedecer. Você pode ter certeza que esse recado que eu estou te dando, o nosso Deus está abrindo os teus olhos para você obedecer, para você mudar, que Ele quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. As coisas de Deus não são pequenas, as coisas de Deus são coisas grandiosas, e quando tu obedecer o que Deus está mandando te falar, tu pode ter certeza que tu vai ver tua conta sair do vermelho, tu vai ver os portões ser abertos de um jeito que tu não vai acreditar, tu vai ver tu sair desse leito de dor, desse hospital, tu vai ver a tua vida mudar completamente, o teu casamento, os teus filhos. Você vai ver que os teus filhos que eram envolvidos com qualquer tipo de porcaria, eles vão sair dessa situação. Por quê? Porque é o Deus que repreende, Ele repreende, não sou eu que vou repreender, e nem você. Que repreende, Deus fala: por causa de tu, por causa de ti, eu repreendo o devorador, para que não consuma o fruto do teu suor. Então, são coisas que nós temos que colocar em prática urgentemente, para desfrutarmos das bênçãos que enriquece e não acrescentadores. Tu toma posse que esse recado foi justamente para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu toma posse. Eu vou fazer uma oração agora, a oração do Salmo 23, a oração do 23. Eu só lhe peço que você deixe o like, que você compartilhe, que você indique esse canal e se inscreva, porque até para se inscrever tem gente que não gosta, porque 90% do meu canal, só 10% é inscrito, só 10%, e 90% gosta das pregações, 90% acompanha, mas nem se inscrever. As pessoas se inscrevem e sabem que tudo isso aí é para a obra de Deus, porque o canal não é meu, o canal é da obra, e é a obra do Deus vivo todo-poderoso. E Deus ele fica nas condições, porque às vezes as pessoas perdem coisas grandiosas do Deus vivo por causa de coisinha insignificante, porque o nosso Deus fala: são as raposinhas que faz mal à vinha, não é a raposa grande, é a raposa pequenininha. É o Salmo 23, esse é um salmo de banquete para tu comemorar com a tua família. Já pode começar a comemorar, já pode começar a agradecer, porque coisas extraordinárias o nosso Deus vai começar a fazer na tua história quando você começar a obedecer a palavra dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o teu cálice transbordará de bondade e misericórdia, e certamente surgirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Louvado e agradecido é o nome do Deus vivo todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todos sempre. Você pode ter certeza que o nosso Deus, ele vai mudar completamente a tua história. Tu toma posse que você vai ser uma referência